O entrevistado de hoje é um grande nome da história de Coribe, um fotógrafo que fez e faz parte do cotidiano coribense, Normando. Ele se tornou inesquecível pelos seus registros fotográficos em eventos importantes no crescimento da cidade. Olá pessoal, estamos começando mais um bate-papo e conhecimento. Estamos aqui com o ilustre fotógrafo Normando Arruda, que tem aí um histórico de fotografias muito grande no município, né, Normando? Olá, bom dia. É uma alegria poder participar dessa entrevista, a qual me sinto honrado e orgulhoso. Ótimo. Normando, para a gente iniciar esse bate-papo, que eu creio que vai ser muito bom, conta um pouquinho da sua trajetória. Você trabalhava antes com relógio, né, que a gente conversou um pouco, depois foi fotografia. Conta pra gente como é que foi esse processo. Esse processo começou assim, eu tinha aquela curiosidade de saber como é que uma máquina, se batia uma foto de uma pessoa lá e ela tinha que estar dentro daquela máquina, sugava aquela imagem para dentro da máquina. Era uma curiosidade que eu tinha, né? Mas aí, passado o tempo, eu já mexi com relógio, de um amigo meu que era fotógrafo de Cocos, o irmão de Expedito. Então ele já era um bom fotógrafo lá na região e eu já era um relojoeiro. Então ele me passou a experiência dele e eu passei a experiência a minha para ele. Então, nós começamos por aí. Aí ele iniciou a vida dele no relógio, lá em Coco, e eu iniciei na fotografia. Então foi assim que iniciou. Aí com o passar do tempo veio um amigo meu, um primo meu de Brasília, o Edivaldo, irmão de Iraci, de João Carceleiro. Então lá ele trouxe uma máquina, parecia ser uma profissional, só que não era uma máquina do Paraguai na época, aquela maquinona, bonitona, parecia ser uma profissional. Eu, como não tinha muita experiência na área, eu comprei essa máquina na mão dele, achando que era uma máquina profissional, porque de fato na época ele falou, ele também não sabia, né, não tinha conhecimento da máquina, também achava que era profissional, me vendeu essa máquina. Então essa máquina, eu iniciei a minha vida na arte de fotografia. Logo em seguida, o pessoal me fizeram um passeio ali na Formiga, onde me convidou para fazer umas fotos lá, né? E eu fui com essa máquina, né? Fui com essa máquina lá, tirava umas fotos das meninas lá tomando banho na beira do rio, subi naqueles pés de coco, né? Fazer umas fotos de biquíni lá e ficou umas fotos legal mesmo. Daí para cá, fui em Santa Maria, a foto estrela no Hermes, ele revelou essas fotos, né? E falou, moço, pela primeira foto você já fez uma foto legal, você pode até iniciar a carreira na profissão. Aí eu comecei, né? Fui tirando essas fotos, o pessoal começava a me chamar, né? Inclusive na época teve uma discussão muito pesada sobre mim, sobre essas fotos, que o pessoal na época achava um absurdo tirar foto de biquíni, né? E foi um problema, mas foi um problema bom para mim, porque eu cresci nisso aí, né? Daí a pouco o pessoal começava a me chamar, fui chamando para mim tirar foto. Tinha um evento a me chamar, tinha um parceiro aqui no Ribeiro do Rio, na Cachoeira na época, Zaia organizava uns passeios, chamava eu para ir, né? E lá eu ia, tirava muita foto, era foto pra caramba naquele tempo, foto demais. E aí, tirando aí, eu lembro que aí Hermes falou, você já tá bem na fotografia, você só tá precisando de uma máquina boa. Porque essa máquina que você está trabalhando aí, é uma máquina, a lente dela não é tão boa, é uma lente de plástico, então a foto está bem quadrada, mas não tem qualidade. Então você com a máquina boa, com a lente boa, você vai conseguir fazer umas boas fotos. É assim eu fiz. Ele me prestou uma máquina automática e a Chica também, mas era boa. Aí eu peguei uma época de festa de São João, né? Fui tirando uma foto pessoal, né? E o pessoal comprando aquelas fotos legais e gostando. E aí eu fui entrando no ramo, fui entrando devagarzinho. Aí eu lembro que a minha primeira máquina profissional que eu comprei foi uma 12XP, uma Zenith 12XP, né? Aí eu já entrei na área já fotografando bem. É uma máquina que quando ela não tinha muita velocidade, então quando você batia a foto, ela abria um pouquinho, né? Distanciava a cabeça aos pés das pessoas. E como eu botava ela cortando os pés e a cabeça embaixo, quando ela abria, a foto estava cheia. E com isso aí eu fui crescendo na arte de fotografia, né? E aí peguei uma época boa aí, foi uma época de formatura, inclusive umas épocas aí eu consegui comprar
um carro, uma formatura, no dia, foi uma colação de grau e uma valsa, né? Foi assim. Aí eu consegui comprar um carro. Nessa época eu consegui bater 1000 fotos. Eu com a máquina Zenith, foi o maior fotógrafo da época. Nunca que ninguém tinha conseguido fazer 1000 fotos. Eu consegui fazer 1000 fotos. Eu arrumei 2 máquinas. Uma pessoa ficava ali trocando um filme para mim e eu ficava aqui. A hora que eu terminava aquilo, eu pegava lá e ia fotografando. Inclusive eu consegui ganhar um prêmio nessa época por ter conseguido tirar 1000 fotos. Foi o maior fotógrafo que mais tirou foto no Oeste Baiano na época, foi eu. Nunca ninguém tinha conseguido tirar 1000 fotos num evento, e eu consegui. Aí na época consegui comprar, ganhar uma máquina, eu revelava as fotos nessa época, lá na Fujioka, já revelei na Fujioka, Santa Maria, lá em Goiânia, e lá eu consegui ganhar uma máquina, que foi, na época foi uma Canon, foi a primeira máquina Canon que eu consegui, foi esse o prêmio que eu ganhei por ter conseguido 1000 fotos em um evento, nunca ninguém tinha conseguido, e eu consegui fazer 1000 fotos. E aí começou a minha carreira, minha trajetória na arte de fotografia. Fui, né, fotografando essa Canon, eu passei para Zé Renilton, da Foto Estrela, que na época trabalhava mais Hermes, né? Como eu queria ampliar meu estúdio, eu troquei essa máquina num balcão e mais umas coisas, uns refletores, alguma coisa que na época eu ainda não estava tendo condições de comprar. Eu troquei essa Canon, foi uma das melhores máquinas que eu tive na época. Depois veio outras máquinas, né, que para mim foi a melhor máquina que eu possuí na época, foi como é que fala, a Nikon automática, não, a manual, que naquele tempo era convencional de filme, né? Então eu consegui comprar uma máquina em Coco, o pessoal que veio de São Paulo, ele trouxe uma máquina para mim, para Coco, lá na região da minha esposa, e essa máquina estava com defeito, né, com problema. E como eu já tinha interesse de comprar a máquina, eu falava, essa máquina pode ser uma boa máquina, vou mandar arrumar ela. Aí mandei arrumar, e aí pronto, não deu outra. Aí com essa máquina eu cresci, expandi. Aí pronto, na época tinha um nego de Joaquim, artista, que era fotógrafo, e aí o pessoal já foi, né, afastando um pouco, só me chamando, e eu fui entrando, meio sem querer, mas fui entrando, porque eu não queria estar atrapalhando a vida do cara, porque ele dependia daquele trabalho ali para sobreviver, né? E aí eu entrei na época com a fotografia mesmo com hobby, né, com a diversão, com uma curiosidade, como é que tinha aquele negócio de um fotógrafo tirar uma foto de uma pessoa lá e aquela máquina sugar aquela imagem daquela pessoa para dentro dela. Era uma curiosidade que eu tinha. Né? Depois fui descobrir o porquê e entrei no ramo da fotografia. E nesse ramo eu estou até hoje. E aí eu tenho muita história, fotografei muita coisa aqui em Coríbe. Normando, agora eu quero saber de você qual o significado da fotografia na sua vida. Fotografia para mim é arte. É a possibilidade de parar o tempo, tendo para sempre uma imagem que jamais se repetirá. Ela nos permite fazer registro detalhado de acontecimentos que, embora demais, para que os olhos humanos possam apreciar adequadamente. É a arte que você vê em todos os momentos, nos cartazes, nos outdoors, nos ônibus, jornais e etc. Normando, que momento da sua trajetória fotográfica te deixou mais impactado, te marcou profundamente? Olha, tem muitos momentos importantes nessa vida de fotografia, né? Tem, na época, eu fiz umas 1000 fotos, mas o momento mais importante mesmo foi quando eu conheci a minha esposa através da minha lente, dentro de uma igreja, fotografando um casamento que era do primo dela. Por quê? Foi importante, porque essa minha esposa, eu nunca tinha conhecido ela antes. E eu já tinha conhecido ela no sonho, visto ela no sonho. E por incrível que pareça, eu fui fotografar o casamento do primo dela em Poucos, e lá que eu bati a minha máquina, que eu estava fotografando os noivos, e ela lá no final, na porta da igreja, que eu bati o olho e falei, moça, a pessoa que eu sonhei. E eu nunca tinha visto minha mulher. Nunca vi ela. Mas a primeira encontro que eu vi, a primeira vez que eu conheci ela foi no sonho, sem ter visto ela.
Aí eu fui aproximando dela, fui aproximando, falei, pô, realmente a pessoa que eu sonhei. E ali, aquele dia, me deu inspiração para fazer umas lindas fotos. Fiz. Foi o melhor casamento que eu já fotografei, que ali veio muita inspiração dentro de mim. Ali eu estava inspirado, porque eu estava vendo uma pessoa que eu tinha conhecido através de um sonho. E ali foi, para mim, foi um momento muito importante. Ali fotografei aquele casamento, fiz muitas fotos bonitas, estava vindo tanta inspiração dentro de mim. Porque eu fui assim, eu como era fotógrafo naquela época, eu tinha separado a primeira mulher e eu estava vivendo um momento difícil na minha vida, porque fotógrafo tem aquela coisa, né? As mulheres, hoje não, mas naquele tempo as mulheres pegavam muito bem, queria namorar, e aí eu estava passando por um momento difícil, uma namorada e outra, e aquilo eu não estava me sentindo bem, porque não era a vida que eu queria para mim. Eu estava sentindo uma pessoa inútil, sem amor a ninguém, porque era muita namorada. Aí foi naquele dia, naquela noite, eu fiz uma oração que Deus me mostrasse uma pessoa que ia gostar de mim, que eu ia gostar, que poderia ser minha esposa. E com 15 dias que eu fui fotografar esse casamento lá na igreja em Cocos, eu vi a minha esposa. Nunca ter visto, tinha visto ela no sonho. E ali veio aquela inspiração. E por incrível que pareça, desse dia, era 2 casamentos. Era um em Cocos, né, do primo dela, e outro lá na região dela, que era lá no sítio. E aí terminei de fotografar ali o casamento na igreja, fui para a recepção, né, lá do primo dela. Aí terminando a recepção, ia lá para o casamento, lá na região dela lá. Aí lá o pai dela pede que eu tinha um corcelzinho Pedu na época, amarelinho, eu lembro até como hoje, até hoje ela lembra desse corcelzinho, que foi o primeiro encontro nosso, foi dentro desse corcelzinho. O pai dela pediu para eu levar ela lá, na região, que era na região dela, onde eu ia fotografar o casamento. Aí ela ia com um irmãozinho dela, que hoje já é rapaz, já casado, já é pai de filho, e a mãe dela. E aí ela foi no banco de trás, ela com aquele irmãozinho dela aqui no colo. E lá eu ficava olhando ali no retrovisor, falei, moça, não estou acreditando que é a pessoa que eu sonhei. E levei ela, fui pro casamento, ela esteve lá no casamento também, lá dessa pessoa lá na região, né, que era um sítio. E lá eu ficava olhando para ela e aquela mulher sistemada, assim, por fora, diferente de todo mundo, aquela pessoa assim, misteriosa. Mas eu falei, é a pessoa que eu sonhei. E na época tinha o meu amigo Dom de Abinel, que sempre me acompanhava nas minhas trajetórias aí, né, nos meus eventos. E lá Dom falava assim, ô Gibas, ele me chamava de Gibas, né? Eu tinha um apelido de Gengibão na época. Gengibão? Eu tinha um apelido de Gengibão, eu ia chamar de Giba. Giba, tem umas meninas pagando aí pra você, hoje você vai conseguir namorar uma menina boa aqui. Aí eu falei, não, Dom, eu não tô vendo nada disso que você tá falando aí, eu estou observando uma outra pessoa aqui. Uma outra pessoa, porque foi uma menina que eu sonhei com ela, e eu tô vendo ela pela primeira vez hoje, depois do sonho. E vai aquela mulher por fora, terminei o evento lá, o casamento, vim embora, mas com aquele pensamento na cabeça. Mas era uma menina assim misteriosa, ela por fora como ela até hoje, aquela menina assim diferenciada, devido à timidez dela. Vim com aquele pensamento na cabeça. Aí vim, passou um tempo, né, voltei para lá, para a região dela lá, que tinha uns colegas do lar também, e eu tentava aproximar dela, mas ela não aproximada, e na verdade ela tinha vontade de me conhecer, também sabia do meu sucesso lá com as fotografias, né, da minha fama, então ela tinha vontade de me conhecer também. Aí foi aproximando, tentando, né, aproximar dela, queria namorar com ela, e nada, foi uma mulher difícil. Foi a mulher mais difícil para poder namorar, foi 6 meses de batalha até conseguir dar o primeiro beijo dela. E aí, né, fui nessa luta até conseguir, né, teve muitas dificuldades pelo meio, através dos pais dela, pelo fato de eu já ter tido uma esposa. Então foi fácil, então ela aguentou tudo, né, até nós chegou o momento de casar, e hoje nós já vemos até hoje há mais de 28 anos. Normando, além da fotografia, você também começou, né, a sua trajetória, como você citou, trabalhando, consertando relógios, enfim. E você está nesse trabalho desde 1989, certo? Desde 1989. Então conta pra gente um pouquinho desse trabalho seu nessa área. O trabalho começado assim através da curiosidade, né? Porque tudo hoje que eu consigo hoje é através da curiosidade, né? Eu na época já trabalhava
com outras coisas, minha vida começou muito novo, aos 8 anos de idade. Eu já começava a batalha, né, a trabalhar para ter minhas coisas, minhas roupas. Eu, por ser o filho mais velho da minha casa, ajudava meus pais a criar meus irmãos, minha mãe, né? E aí eu batia pedra, fazia acertar paralelepípede, à época, vendia banana, engraxava, era engraxate, você buscava sapato, eu fazia de tudo, né? Eu era aquele menino de tudo, para tudo. Então, o relógio, eu comecei assim, com uma curiosidade, né? Como é que o Sol tinha uma ligação, o relógio tinha uma ligação com o Sol. Porque toda hora que você olhasse no relógio, tá dando na hora como é que era essa ligação, porque acompanhava, né? Então eu tinha essa curiosidade de saber. Aí foi quando, numa época, chegou um amigo meu aqui, um pastor, Francisco Lobo, que veio de Candeias. Aí eu peguei, né, ele era relojoeiro na época, e eu peguei amizade com o filho dele, o Isaac. Isaac era relojoeiro, o filho dele era amigo meu, peguei amizade com ele, nós morávamos próximo à igreja Assembleia de Deus. Então a gente pegou aquela amizade, e ali eu ficava ali observando, ele consertando aqueles relógios ali, né, fazendo pergunta para ele, né, e aí ele falava, ah, você é curioso, você está querendo aprender, né? Eu falei, não, Isaac, eu tenho essa curiosidade. Aí falou, não, eu vou vender um relógio para você. Aí eu comprei um relógio na mão dele, eu lembro como hoje, era um relógio digital de número. Aí esse relógio eu fiz, em vez de eu usar ele, eu fui desamontar esse relógio, saber por quê, qual era a ligação que esse sol tinha com esse relógio. E nada, descobri, nada, e fui, aí ficava ali observando ele, mas não foi por aí que eu aprendi a consertar relógio. Aí fiquei com aquilo ali, né, aí fui embora para Brasília, ele ficou os tempos dele aqui, foi embora também, eu fui embora para Brasília, passei uns tempos em Brasília, em 87, né, fui para Brasília. Aí fiquei lá um ano em Brasília, né, trabalhando lá outras coisas, serviço de limpeza, e lá eu fazia de tudo para ganhar o pão, né? Aí retornei para Coribe. Quando eu retornei para Coribe, tinha que se tornou um amigo meu, aí estava amigado com Corrinha, Mauro estava amigado com Corrinha, minha prima. E esse Mauro era relojoeiro. Ele era relojoeiro. Aí eu ficava aí sentado ali na banca dele, ali na relojoaria, que era ali do lado da casa do Finatião, né? Finatião tinha um Finatião ainda vivo. Tinha do lado ali abaixo um pouquinho, tinha o salão de Manuel Macedo, que é o pai de Cláudio. Cláudio Manuel Macedo, né? E ali nós trabalhava ali, e eu ficava ali naquela curiosidade, observando ele trabalhar, e aí querendo aprender alguma coisa. Aí o Certinho falou, vem cá, você tem vontade de aprender a consertar relógio? Eu falei, eu tenho. E desde lá novo. Aí você vem pra cá que eu vou ensinar você a consertar relógio. Aí eu fiquei ali mais ele, né, fazendo as perguntas para ele e tal. Ali eu fui passando o nome das peças para mim, a forma como eu devia pegar na pinça, né, que é um segredo, é a forma de pegar na pinça para não expandir os parafusos. Ali foi, eu sei que nessa vai e vem, uma semana que eu estava lá mais eu já consegui botar o primeiro relógio Oriente para funcionar, Oriente automático. Aí, né, e foi o primeiro, foi o segundo, daí a pouco comecei a me mexer com outros relógios digital e aí o pessoal já começou a falar, olha que menino inteligente, né, menino inteligente, e o Mauro, né, eu agradeço muito aí por ter me ensinado, mas ele gostava de tomar uns goles de pinga, o pessoal já não estava confiando mais nele, estava confiando mais em mim, né? Eu era novo e eu estava conseguindo arrumar aqueles relógios. E eu não esqueço que o finado Manuel Macedo, que tinha um salão assim próximo à minha relojoaria, que era a relojaria do Mauro, ele falava, moço, que menino inteligente. Vocês têm que ir lá ver aquele menino. Aquilo ali me engrandecia. E aí pronto, aí eu não esqueço dessas palavras, que fala, que menino inteligente. Aí fui, e aí eu fui com relógio, aí o pessoal já não queria mais o Mauro, né? O Mauro já foi saindo de tempo, e aí o pessoal só queria eu, né? E os relógios que eu pegava, eu arrumava e ficava bom.
E fui. Aí daí a pouco o Mauro, que estava com minha prima, né, que estava junto com minha prima, já criou uma história ali de ter sumido uma pedra de esmeralda dentro da relojoaria dele. Era, era, era uma coisa que estava criando para me sair dali, para me sair, mas como eu era inocente, eu não sacava o que ele queria, mas ele criou aquela, ele inventou, sumiu tal coisa aqui, isso, aí eu falei, ele tá criando essas coisas, é para eu não sair daqui, aí depois eu fui cair a ficha. Daí a pouco, um certo dia, eu tô lá, e eu começando já a sair as barbichinhas, né, saindo os canudinhos, de barba, aí corria, a minha prima começou a passar a mão no meu rosto, já tá saindo as barbinhas. Foi que ele falou, olha, pega a sua prima e são daqui, não apareça aqui mais. Aí, esse dia pra cá, eu não apareci mais lá, realmente, eu não fui lá mais. Mas eu já estava consertando relógio. E nesse intervalo, o Francisco Lobo, que era o pai do Isaac, tinha ido embora para Candeias, e o Adelso, que é filho de João de Sérgio, que está vivo aí até hoje, tinha comprado essa relojoaria na mão do Francisco Lobo, e essa relojoaria estava guardada. Aí o Décio, sabendo do meu sucesso lá na relojoaria, aí ele falou, olha, Normando, eu tenho uma relojoaria, eu não posso ficar muito tempo sentado devido ao meu acidente que eu tinha sofrido, e não podia ficar muito tempo. Eu tenho lá a relojoaria, eu vou montar lá na casa do meu pai, você vai tomar conta. Aí eu falei, não, Adelson, eu não dou conta de consertar relógio, de tomar conta de uma relojoaria. Não, alguns macetes que você não souber, eu te ensino. Aí eu falei, tudo bem, se você acha que eu dou conta e você me ensinar alguma coisa, nós vamos tentar. E realmente, nós já montou essa relojoaria lá, e aí eu comecei, o pessoal que estava indo lá para o Mauro não estava indo lá, mas estava vindo para cá. O Mauro resolveu ir embora, né? E nós comprou a relojoaria dele, ficou só nós com essa relojoaria, e aí pronto. Aí eu falei, Sabuna, eu vou aprimorar mais, porque na época eu tinha minha mãe que tomava uns goles de pinga e eu era contra. Eu sentia assim meio, né? Não era legal, eu sentia assim, vergonha das pessoas devido a essa bebida que quer tomar aqui. Com o tempo a gente venceu essa bebida dela. Aí eu falei, eu vou embora, eu vou estudar mais sobre o relógio. Aí voltei para Brasília, retornei para Brasília, né? E lá fui trabalhar no Lago Sul, onde lá trabalhava com um japonês, e esse japonês viu trabalhando lá na obra dele, que eu trabalhava ponto como fala, lustrador de móveis, né? E lá eu fazia aqueles acabamentos naquelas móveis, tão bem acabados, bem feitos, que o móvel dava, você olhava, você via você lá dentro, dava um brilho legal. Aí o japonês ficava perguntando, você fazia o que lá na Bahia? Eu falei, moço, lá eu comecei a mexer com relógio, fazer uns polimentos nos relógios lá, e aí esse polimento que eu fazia lá nos relógios é que eu estou vendo essa madeira. Eu falei, moço, você está fazendo uma coisa bem feita. E então, olha, eu tenho uma ótica ali que eu mexo com relógio, vejo uns relógios montados, a gente monta os relógios lá. Se você quiser fazer um teste lá, e eu vou fazer com você. Se você fazer um teste, eu vou aproveitar o seu tempo aqui e o seu tempo lá na relojoaria. Assim eu fui. E lá ele botou lá dentro de um quartinho, né? Tudo cheio de câmera. E aí lá ele pediu, olha, eu quero que você monta aqui um 46, um 46.941 e um 609. O 46.941 seria um Oriente. E o 609 um relógio seco da época, né? E lá era umas caixinhas lá, tudo misturado lá, relógio. Assim, tinha caixinha de cada coisa, né? Tinha do Oriente e do seco, mas não né? Tinha que ver quais peças. Aí eu falo, você monta. Aí botava lá, e aí você vai montar aí uns relógios. E aí me deixou lá sozinho dentro daquela era um quartinho assim, tipo esse meu, né? Mas tudo filmado. Aí eles ficavam lá de outra sala, me observando. E lá eu comecei a contar os relógios. Primeiro eu montei o Oriente, né? Botei lá, ficou funcionando e eu observava ele, você estava batendo. Daí a pouco, quando eu estava montando o 619, que era o seco, né, ele estava olhando. Aí quando eu terminei de montar, observei o funcionamento dele, peguei o outro, botei. Daí a pouco já veio uma equipe de gente me abraçando. Você já é profissional de mão cheia, rapaz. Você não é aprendiz, você é profissional. Aí, né? Aí falou, olha, nós vamos fazer o seguinte. Você fez tão bem feito aqui e faz lá bem feito lá no trabalho, nós vamos aproveitar um tempo da semana aqui na relojoaria e vamos aproveitar o tempo lá seu, vai ficar mais nós. E nesse vai bem eu fiquei, né? Fiquei trabalhando mais ele lá, e nesse intervalo eu tinha uma namorada aqui em Coraíba, né? Que era a Ieda, de Benito, Iedinha. Quando ela sabia que não era segredo de ninguém, né? Aí eu namorava com essa Ieda. Aí lá
na empresa que eu trabalhava, tinha na baixa de uns 400 pessoas, que era uma empresa grande, e lá fui selecionado 8 pessoas para ir para o Japão. E eu fui um dos escolhidos para ir, né? Fui escolhido. Mas para ir para o Japão, você só podia retornar para o Brasil depois de 2 anos. E com 2 anos você já era sócio das empresas lá. Mas como eu tinha essa namorada Ieda, que era um encurtimento, né? Era encurtimento, não era paixão, era encurtimento. Aí eu falei, não aguento ficar longe 2 anos, dia 2 anos. Retornei para Coribe. Aí quando eu cheguei aqui não deu mais certo, eu contrariou e não deu certo. Acabou. No momento não, até que não. Aquele tempo não tinha arrependido, porque eu ainda não tinha concluído meus estudos. Aí eu pensava terminar meus estudos e depois vou retornar e ir para o Japão. Mas depois, quando eu terminei meus estudos, eu retornei e já não existia mais. O escritório onde era na W3, lá em Brasília, já não existia mais. Aí eu já perdi o contato, porque naquele tempo não tinha zap, não tinha nada. Era o telefone, mas o telefone era só para rico. Né? Então ficou dificultou. Então, não arrependo, porque hoje eu tenho minha relojoaria, né? Eu aprendi um pouco, uma parte aqui, uma parte com ele lá, e toco a vida até hoje. Mas minha vida começou por aí. Que bom, né? Normando, uma coisa que eu acho bacana é que você se tornou sinônimo de fotógrafo, pelo menos aqui em Coribe. Geralmente, quando alguém está numa reunião de família, grupo de amigos, na escola, em qualquer lugar, quando a pessoa pega o celular e começa a filmar demais, o outro vai lá e fala, ô Normando, quieta aí, Normando. Então, assim, se tornou um símbolo da fotografia no município. Isso é muito bom. E tomando isso como via, dê conselhos para quem está interessado de entrar nesse ramo, de fotografar, de crescer na fotografia. É engraçado essa pergunta que você falou aí. As pessoas que sentam nos eventos, com seu celular, tiram foto, vem Normando ali. Isso me enche de orgulho, porque às vezes eu estou aqui no meu estúdio, chega um amigo meu lá de São Paulo, outros vêm de Brasília, de Goiânia, e fala, Normando, você está em todas. Todo evento lá em Brasília, em São Paulo. Esses colegas meus que vêm lá e faz questão de vir aqui conversar. Você é um cara, viu? Você está em toda lá. Todo evento está vem Normando com a sua máquina. E aquilo aí me enche de orgulho, né? Saber que as pessoas tá lembrando de mim. Sim. E eu não estou esquecido na mente das pessoas, né? Não. Então eu me sinto orgulhoso com isso. Então o conselho que eu dou para as pessoas, que cada um que tem seu sonho, que não desista. Na vida tudo vale a pena. Embora hoje a fotografia ela se tornou uma coisa assim, mais difícil para sobreviver dela, mas ainda dá para ganhar um dinheiro. E eu aconselho que eu dou que se tem você o sonho, corra atrás. Eu mesmo sobrevivo no meu trabalho até hoje, né, porque é um trabalho que eu faço por amor, não é nem tanto por dinheiro, é por amor. Então, já veio outros fotógrafos aí, já veio muito, já entrou na área, nunca ninguém conseguiu ficar tanto tempo igual eu tenho mais de 35 anos nessa área, então tem que ter amor. Se você tem amor pelo que você faz, tudo vale a pena. E às vezes não é nem tanto por dinheiro, é pelo amor. Então se você tem esse sonho, corre atrás do seu sonho. Não desista, porque tudo vale a pena. Embora por mais seja difícil, mas tudo vale a pena. Porque nada hoje é fácil. Tem muitas coisas difíceis hoje com esse mundo digital. O tempo não ficou tão fácil. E hoje você tem que ser bom. Tem que ser bom para concorrer com os outros fotógrafos, né? Eu mesmo, por exemplo, estou aqui no meu lugarzinho, fazendo meu trabalhinho, mas hoje já tem cara bom aí na área, né? Na parte de digitalizar. Eu ainda estou aí.